Atos de André e Matias. Naquele tempo, todos os apóstolos se reuniram e dividiram os países entre si, tirando a sorte. E caiu a Matias, que deveria ir à terra dos antropófagos. Agora os homens daquela cidade não comiam pães e nem bebiam vinho, mas comiam a carne e bebiam o sangue de homens. Eles capturavam a todo estrangeiro que ali desembarcasse, arrancavam-lhes os olhos e os serviam uma bebida mágica que lhe tirava o discernimento. Então, quando Matias chegou, assim ele foi tratado, mas a bebida não fez efeito nele, e ele ficou orando por ajuda na prisão. Então veio uma luz acompanhada de uma voz: Matias, meu amado, receba a visão. E ele viu, e a voz continuou: Eu não te abandonarei. Aguente por 27 dias, e eu enviarei André para te libertar e a todos os outros. E o Salvador subiu aos céus. Matias ficou cantando louvores. Quando os carrascos vieram para levar vítimas, ele manteve os olhos fechados. Eles vieram e olharam a anotação em sua mão e disseram: Mais 3 dias e o abateremos. Pois cada vítima tinha uma nota amarrada na sua mão que indicava a expiração de seus 30 dias. Ao passar de 27 dias, o Salvador apareceu a André no país onde ele ensinava e disse: Em 3 dias Matias será assassinado pelos canibais. Vá até lá e o liberte. Como conseguirei chegar lá a tempo? Amanhã de manhã, vá até a costa, onde encontrará um barco. E ele o deixou. Eles foram, André e seus discípulos, e encontraram um barquinho e 3 homens. O timoneiro era o Salvador, e os outros 2 eram anjos. André perguntou para onde iam. Para a terra dos canibais. Também vou para lá. Todos os homens evitam tal lugar. Por que você vai? Eu tenho uma missão a cumprir. E se puderem, levem-nos. Ele disse: Venha a bordo. André disse: Preciso dizer que não temos nem dinheiro nem mantimentos. Então, como vocês viajam? Nosso mestre nos proibiu de levar dinheiro e mantimentos. Se vocês nos fizerem esta gentileza, nos digam. Senão, procuraremos outro barco. Se estas são as suas ordens, venham a bordo e sejam bem-vindos. Eu realmente desejo ter discípulos de Yeshua, meu barco. Então eles embarcaram. Yeshua ordenou que trouxessem 3 pães, e André convocou seus discípulos para que partilhassem. Mas eles não puderam respondê-lo, pois estavam perturbados com o mar. Então André explicou ao timoneiro que propôs levá-los até a praia, mas eles se recusaram a abandonar André. Yeshua disse: Conte a seus discípulos algumas das maravilhas que seu mestre realizou para encorajá-los, pois nós vamos içar as velas. Assim fizeram, e Yeshua os conduziu. André contou aos discípulos sobre o apaziguamento da tempestade. Orou sozinho para que caíssem no sono, e eles adormeceram. André disse a Yeshua: Me explique sua arte, pois por 16 anos velejei pelo mar, e este é o 17º, e nunca vi tal timonear. O barco vai como se estivesse em terra firme. Yeshua disse: Eu também, muitas vezes velejei pelos mares e estive em perigo, mas como você é um discípulo de Yeshua, o mar te conhece e está tranquilo. E André louvou ao soberano por ter encontrado tal homem. Yeshua disse: Me conte por que os judeus não creram em seu mestre. André enumerou os milagres. No entanto, ele disse: Os judeus não creram. Talvez ele não tenha realizado tais sinais perante os sumos sacerdotes? Sim, ele fez tanto abertamente como em segredo, e eles não creram. Quais foram os sinais que ele fez e o segredo? Ó homem com espírito questionador, por que você me tenta desse jeito? Eu não te tento, mas minha alma se alegra ao ouvir das maravilhas dele. Então vou te contar. Uma vez, quando os 12 foram com nosso Salvador até o templo pagão, para que eles nos mostrassem a ignorância do diabo, os sumos sacerdotes nos viram e disseram: Por que vocês seguem este homem que diz ser o filho de Yah? Yah tem filho? Esse não é o filho de José e Maria, irmão de Tiago e Simão? E nossos corações se enfraqueceram. Yeshua percebeu isso, nos levou para longe do deserto, realizou poderosos sinais e fortaleceu nossa fé. Então dissemos aos sacerdotes: Venham e vejam, pois ele nos convenceu. E os sacerdotes vieram até o templo pagão, e Yeshua nos mostrou a forma dos céus, para que aprendêssemos se é verdade ou não. 30 homens do povo e 4 sacerdotes estavam conosco. E Yeshua viu 2 esfinges esculpidas, uma do lado direito e outra do lado esquerdo do templo. Voltou-se para nós e disse: Vejam a forma dos céus. Estes são como os querubins e os serafins dos céus. E ele disse para a esfinge à direita: Você que se assemelha ao que está nos céus, feita por artesãos,
Desça e convença estes sacerdotes se eu sou soberano ou homem. Ela desceu e falou dizendo: Ó tolos filhos de Israel, este é o soberano que fez o homem. Não me digam que eu sou uma imagem feita de pedra. Melhores são os templos do que a sinagoga. Nossos sacerdotes se purificam das mulheres por 7 dias e não se aproximam do templo. Mas vocês vêm direto da corrupção. Os templos abolirão suas sinagogas e se tornarão congregação do Filho unigênito do Soberano. Os sacerdotes disseram: Ela fala por feitiçaria. Vocês a ouviram dizer que este homem falou com Abraão. Como isto pode ser possível? E Yeshua disse à esfinge: Vá até a caverna de Mambré e chame Abraão. Ordene que se levantem com Isaque e Jacó e que venham até os templos dos Jebuseus para condenar os sacerdotes. Ela foi e chamou, e os 12 patriarcas se levantaram e saíram. A qual de nós você foi enviada? Não a você, mas aos 3 patriarcas. Voltem a descansar. Eles voltaram e os 3 patriarcas vieram condenar os sacerdotes. Yeshua os ordenou que retornassem e mandou a esfinge de volta ao seu lugar. Mas os sacerdotes não creram, e ele realizou várias outras maravilhas. Quando Yeshua viu que se aproximavam da terra, inclinou sua cabeça em um dos anjos, parou de falar com André, e André adormeceu. Então Yeshua pediu que os anjos levassem os homens e os deitassem do lado de fora da cidade dos canibais, e que voltassem. Então partiram todos para os céus. André despertou e olhou à sua volta, percebendo o que havia acontecido, e acordou os outros discípulos. Eles contaram a ele o que haviam sonhado. Águias vieram e os levaram ao paraíso, onde viram o Salvador em seu trono, anjos e os 3 patriarcas com Davi que cantavam. E vocês, 12 apóstolos, e os 12 anjos ao seu lado, a quem o Salvador ordenou que os obedecessem em tudo. André se alegrou e orou ao Salvador para que se apresentasse, e Yeshua apareceu na forma de uma belíssima criança. André pediu perdão por sua ousadia no barco. Yeshua o tranquilizou e disse que enfrentaria tribulações na cidade, o encorajou a suportá-las e foi embora. Eles entraram na cidade sem serem vistos e foram até a prisão. Os 7 guardas caíram mortos com sua oração, e a um sinal as portas se abriram. Ele encontrou Matias, e eles se saudaram. André olhou para as vítimas que estavam nuas e comiam o capim, bateu em seu peito e repreendeu o diabo. Por quanto tempo guerreará com os homens? Você fez com que Adão fosse expulso do paraíso. Você fez com que os pães dele, que estavam sobre a mesa, se transformassem em pedras. De novo você entrou na mente dos anjos e fez com que eles se corrompessem com mulheres, e fez com que seus filhos selvagens, os gigantes, devorassem os homens da terra, ao ponto que o soberano mandou o dilúvio. Então eles oraram juntos, e impuseram as mãos sobre os prisioneiros, restauraram a visão e o discernimento deles. E André os ordenou que saíssem da cidade e esperassem por eles sob uma figueira. Havia 270 homens e 49 mulheres. E André deu ordens a uma nuvem, que levou Mateus, os discípulos e os irmãos para o monte onde Pedro estava ensinando, e eles lá permaneceram. André saiu e andou pela cidade. Se sentou ao lado de um pilar de bronze com uma estátua no topo, para ver o que aconteceria. Os carrascos vieram e encontraram a prisão vazia, os guardas mortos, e foram avisar os governantes. Eles disseram: Vão e tragam os 7 homens mortos, para que os comamos hoje. Amanhã, reúna os homens idosos e jogaremos a sorte para escolher 7 por dia para comer, até que possamos preparar e enviar navios para capturar pessoas para comer. Então buscaram os 7 corpos. Havia uma fornalha no meio da cidade e um barril para o sangue. Eles puseram os homens no barril e veio uma voz: André, veja isto. André orou e as espadas dos homens caíram, e suas mãos se transformaram em pedra. Os governantes exclamaram: Há um bruxo na cidade. Vão e reúnam os idosos, pois estamos com fome. Eles encontraram e a sorte foi jogada. Um deles disse: Levem meu jovem filho e o matem em vez de mim. Eles pediram licença aos governantes, que foi concedida, e o idoso disse: Eu tenho uma filha. Levem ela, e também me poupem. Então os filhos foram trazidos para o barril, implorando por suas vidas, mas não houve misericórdia. André orou e novamente as espadas caíram das mãos dos homens, e houve um grande temor. Então veio o diabo disfarçado de homem idoso e disse: Ai de vocês, porque vão todos morrer de fome. Mas agora procurem por um estrangeiro chamado André, pois ele é a causa de seus problemas. André olhava para o diabo, mas o diabo não podia vê-lo. E disse André: Ó Belial, meu Salvador te humilhará para o abismo. O diabo disse: Eu ouço sua voz e a conheço, mas onde você está eu não vejo. Disse André: Você não é chamado de Amael por ser um cego?
O diabo disse: procurem pelo homem que falou comigo, porque é ele. E eles trancaram os portões e procuraram por toda a parte, mas não conseguiram encontrá-lo. O Salvador apareceu e disse a André: revele-se a eles. E ele se levantou e disse: eu sou André a quem procuram. Eles apressadamente o capturaram e discutiram sobre como matá-lo. Se nós cortarmos sua cabeça, ele não sentirá dor suficiente. Vamos colocar uma corda em seu pescoço e arrastá-lo pelas ruas até que morra. Então repartiremos seu corpo e o comeremos. Assim fizeram, e sua carne foi rasgada e seu sangue derramado, e o jogaram na prisão com suas mãos amarradas atrás. E assim fizeram no dia seguinte, e ele chorava e clamava ao Salvador. O diabo mandou que as pessoas esmurrassem sua boca, para que não pudesse falar, e amarraram suas mãos e suas costas e o jogaram na prisão. O diabo levou 7 outros diabos que André havia expulsado de outros lugares da região. Isso parece ser uma referência aos atos mais antigos. E eles vieram até André, e o diabo disse: agora vamos te matar como seu mestre que Herodes matou. E ele disse: agora, meus filhos, matem ele. Mas eles viram selo na sua testa, tiveram medo e disseram: mate-o você, pois não podemos. E um deles disse: se não pudermos matá-los, zombemos dele. E eles ficaram diante dele e os escarneceram em seu desamparo. E ele chorou. E uma voz, a voz do diabo disfarçada, disse: por que chorar? André disse: por causa da palavra do Salvador. Tenha paciência com eles, caso contrário, eu teria mostrado. Mas se o Salvador me visitar nessa cidade, eu o castigarei como você merece. E eles fugiram. No dia seguinte, o povo novamente o arrastou, e ele clamou ao Salvador. Estas foram suas palavras: nem o fio de cabelo de sua cabeça perecerá. Veja minha carne, me foi rasgada. E uma voz disse em hebraico: minhas palavras não passarão. Olhe para trás. E ele viu grandes árvores frutíferas crescendo, onde sua carne e sangue haviam caído. E eles o levaram de volta para a prisão e disseram: talvez ele morra amanhã. E o Salvador veio, segurou sua mão, e ele se levantou curado. E na prisão havia um pilar com estátua no topo. André foi até ele e estendeu suas mãos, dizendo: temei ao sinal, e que esta estátua derrame água como um dilúvio. E não diga: eu sou apenas uma pedra, pois o soberano nos fez do barro, mas você é limpa, e por isso o soberano deu ao seu povo a lei em tábuas de pedra. E a estátua derramou água de sua boca como se fosse um escoadouro, e era amarga, corroendo a carne dos homens. Pela manhã todo o povo começou a fugir, pois a água matou o gado e os filhos deles. André disse que Miguel amuralha a cidade com fogo. E veio uma nuvem de fogo que a cercou, e eles não conseguiram fugir. A água subiu até seus pescoços e consumiu suas carnes. Eles gritaram e lamentaram até que ele viu que seus espíritos já estavam esmagados, e ordenou que a estátua de alabastro parasse. André saiu da prisão, a água se afastava dele, e o povo clamava por misericórdia. O idoso que havia entregado seus filhos veio e suplicou, mas André disse: eu me espanto com você. Você e os 14 carrascos serão engolidos e verão os lugares de tormento e paz. Ele foi até o grande barril, orou, e a terra se abriu e engoliu a água, o idoso e os carrascos. E todos sentiram grande temor, mas ele os consolou. Então ele ordenou que trouxessem todos os que haviam morrido pela água, pois eram muitos, e orou ressuscitando-os. Então ele desenhou a planta de uma congregação e os batizou, dando a eles os preceitos do Salvador. Eles os imploraram que ficasse com eles um pouco, mas ele se recusou, dizendo: primeiro devo ir aos meus discípulos. Depois foi embora, e eles lamentaram amargamente. Yeshua apareceu na forma de uma linda criança e o repreendeu por tê-los deixado, ordenando que ficasse por mais 7 dias. Só então ele iria com seus discípulos para a terra dos bárbaros, e depois voltaria para tirar os homens do abismo. Ele voltou, e eles todos se regozijaram intensamente.